Pessoal, vamos aqui para mais um outro exemplo para ver se esse conteúdo fica bem claro na cabeça de vocês, beleza? Para vocês conseguirem resolver os outros exercícios, seja por livro ou pela internet, não naquele jeito decoreba. Ah, só decorar os passos de como faz o exercício. Não, eu quero que vocês entendam. Por isso que eu estou fazendo esses exercícios resolvidos com vocês, para vocês realmente entenderem como é que é o passo a passo. Beleza? Bora lá. Exercício de número 2. Uma seção de um muro de concreto pré-moldado é temporariamente sustentada pelos cabos mostrados. Sabendo que a tração é 3.780 newtons no cabo AB e 5.400 newtons no cabo AC, determine a intensidade e a direção da resultante das forças exercidas pelos cabos AB e AC na estaca A. Então, aqui, gente, ele está querendo saber a intensidade da resultante e a direção. Quando ele fala direção da resultante, é que ele quer saber os ângulos θx, θy e θz, que a resultante forma com os eixos x, y e z. Beleza? Então, bora aqui. Gente, esse muro, vocês concordam comigo que ele tem a tendência de tombar para o outro lado? Então é o seguinte, ele vai ter a tendência de arrancamento desse meu parafuso A. Portanto, ele vai exercer uma força aqui no ponto A, tanto uma força assim, quanto uma força assim. Essa força aqui eu chamei de força AB. E essa força eu chamei de força AC. Beleza? Galera, aqui em cima eu coloquei todas as coisas que a questão me deu e tudo também que ela está me perguntando. Então ela me deu o módulo da força de AB, que é 3.780 newtons, me deu o módulo da força AC, está pedindo a intensidade da minha resultante e está também pedindo a direção da resultante, ou seja, os ângulos θx, θy e θz, que a resultante forma com os eixos. Beleza. Se lembra qual foi aquele primeiro passo que eu mandei vocês fazerem toda vez que pegar um exemplo como esse? É o quê? Colocar as coordenadas de cada ponto da questão. Quais são os pontos aqui que estão sendo envolvidos? O ponto A, o ponto B e o ponto C, certo? Então aqui, quais são as coordenadas do ponto A? Lembrando, o primeiro valor sempre é referente ao eixo X, o segundo valor sempre é referente ao eixo Y e o terceiro valor é sempre referente ao eixo Z, tá? Então aqui, o ponto A em relação ao eixo X, qual é a sua coordenada? 4,8, positivo. Então coloquei aqui. Em Y seria 0 e em Z é menos 3,3. Por quê? O sentido do eixo Z cresce para lá, sendo que essa coordenada está do outro lado, desse outro lado aqui, então ela vai ser negativa. Eu fiz o mesmo procedimento para o ponto B e para o ponto C, só alertando aqui, as unidades de cada uma dessas coordenadas são em metros, certo? Como está aqui, metros, 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 beleza? Então bora aqui. Gente, para a gente poder descobrir a intensidade da resultante, nós vamos ter que fazer o quê? Pegar essas forças e descobrir quais são as suas componentes em cada um dos eixos, tanto no eixo X, quanto no eixo Y, quanto no eixo Z. Quando eu decompor essas minhas duas forças nesses três eixos, o que eu vou fazer? A somatório de forças no eixo X, somatório de forças no eixo Y e o somatório de forças no eixo Z. Cada um desses somatórios vão representar as coordenadas em x, em y e em z do nosso vetor resultante. Beleza? Vamos primeiramente decompor a força AB nos três eixos ordenados. Então, eu vou partir daquela fórmula que eu já tinha mostrado para vocês. Ele nos deu o módulo do vetor FAB, que é esse daqui. Só que ele não nos forneceu o vetor lambda, que seria o vetor unitário. É esse que está disposto na mesma reta AB. Só que se lembra daquele artifício que eu tinha mostrado para vocês, que é do vetor posição do ponto B em relação ao ponto A, que vai ser o quê? Um vetor que ele vai partir do ponto A
e vai até aqui o ponto B. Beleza? Esse é o vetor posição do ponto B em relação ao ponto A, que eu denominei AB. O vetor AB é igual ao módulo do vetor AB vezes o vetor unitário lambda. Por que lambda? Porque esse meu vetor posição do ponto B em relação ao ponto A, está também sobre a mesma reta ou a mesma linha que o vetor FAB. Se eles estão sobre a mesma reta, eles sempre vão ter o mesmo vetor unitário. Beleza? Então, por isso que aqui ficou o lambda também. Galera, como é que eu vou descobrir o vetor AB? Os componentes do vetor AB. É o quê? Sempre a coordenada final, que nesse caso seria B, menos a coordenada inicial. Tá certo? Então, aqui, ó, coordenadas finais, xb, yb e zb, menos as coordenadas iniciais, menos. Qual é a coordenada inicial? Seriam as coordenadas do ponto A, que é o xa, o ya e o za. Igual, e eu vou efetuar esse cálculo. Quem é a coordenada x do ponto B? 0. Então, 0 aqui. Menos. Quem é a coordenada x do ponto A? 4,8. Coloquei aqui. Agora, quem é a coordenada y do ponto B? 2,4. Menos. Qual é a coordenada y do ponto A? 0. Substituir ele aqui. Coordenada z do ponto B? 0. 0 aqui. Menos coordenada z do ponto A? Menos 3,3. Atenção, aqui eu coloquei o parênteses para poder fazer o jogo de sinal com esse menos. Beleza? Então aqui vai ficar o quê? Menos 4,8. Aqui vai ficar 2,4. E aqui vai ficar 3,3. Portanto, as componentes do vetor AB, ou vetor posição do ponto B em relação ao ponto A, vai ser igual a menos 4,8, 2,4J e 3,3K. Todas essas coordenadas estão em metros. Coloquei aqui. Beleza, gente. Acabamos de descobrir esse termo. Agora falta descobrir esse termo para finalmente descobrirmos quem é o vetor lambda. Como é que descobrimos o módulo do vetor AB? Através dessa equação. Módulo de f é igual a raiz quadrada fx ao quadrado mais fy ao quadrado mais fz ao quadrado. Qual é a componente em x do vetor AB? Menos 4,8. Então, coloquei aqui, menos 4,8 ao quadrado, como está aqui em cima. Qual é a coordenada y do vetor AB? 2,4. Coloquei ele aqui. Qual é a coordenada em z? 3,3. Então, eu coloquei ele aqui. Eu efetuei essa operação, extraí a raiz e obtive um resultado de 6,3 metros, como sendo um módulo do vetor AB. Opa! Então, descobrimos aqui esse fator. Agora, passando ele dividindo, é possível descobrir o vetor unitário lambda. Então, aqui, gente, para ficar mais fácil, eu peguei essa minha expressão e trouxe ela para cá. Isolei o vetor lambda, passando esse termo dividindo. Então, aqui. Quem é o vetor AB? É essa expressão que acabamos de descobrir aqui. Eu trouxe ela para cá. Eu fiz a substituição. E quem é o módulo do vetor AB? 6,3. Substituí ele aqui. Fiz essa operação, que é o quê? Dividir cada um desses termos por 6,3. Obtive essa expressão como vetor lambda. Agora, gente, eu vou passar para o próximo passo, que eu vou substituir esse vetor lambda aqui nessa expressão. Eu reescrevi aquela fórmula que a gente tinha feito, né? Que seria essa daqui. E eu substituí os valores que a questão nos deu, que seria 3.780, e substituí aqui pelo valor do lambda. E fiz essa multiplicação. Quando eu fiz essa multiplicação, eu cheguei nesse resultado, que o que ele nos representa? É as componentes em x, em y e em z do nosso vetor FAB. Beleza? Agora, vamos guardar essa expressão, porque ela é muito importante. Vai servir para a gente fazer o processo final da questão. Beleza? Agora, nós vamos decompor a outra força, que é a força FAC. Se lembram? Aquele outro cabo que está também segurando o muro? Então, é ele. E ele vai ser calculado como? Pelo módulo do vetor AC vezes o vetor unitário alfa. Esse vetor unitário alfa
é uma outra denominação que eu dei, porque já tínhamos usado o lambda, o alfa é um outro vetor unitário. Por quê? Porque ele tem direções diferentes do vetor unitário lambda. Se vocês forem parar para ver de novo na questão, vocês vão perceber que o vetor lambda está orientado para cá, enquanto esse vetor alfa vai estar orientado para cá. Beleza? Então, vamos voltar para aquele mesmo procedimento. A questão já nos deu o módulo dessa força, mas precisamos descobrir quem é o vetor unitário alfa. E através de qual artifício vamos descobrir ele? Pelo vetor posição do ponto C em relação ao ponto A, beleza? Que eu chamei de vetor AC. O vetor AC ele é calculado pelo módulo do vetor AC vezes o vetor unitário alfa, beleza? Vamos calcular aqui quem é o vetor AC. O vetor AC é o quê? Vai ser as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial. Nesse caso, o ponto final é o C e o ponto inicial é o A. Então aqui, ó, as coordenadas do ponto final, xc, yc e zc, menos, 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 as coordenadas do ponto inicial, que seria o xa, o ya e o za. Substituir aqui, através daquelas coordenadas que descobrimos logo quando iniciamos a questão, e descobrir que o vetor AC tem componentes menos 4,8 em x, 2,4 em y e 4,8 em z. Todas essas coordenadas estão em metros, beleza? Agora, já descobrimos esse valor. Agora precisamos do módulo desse vetor. Então vamos calcular naquela formulazinha. F é igual a raiz quadrada de fx ao quadrado mais fy ao quadrado mais fz ao quadrado. Aqui eu já fiz um pouco mais direto, já que eu já tinha apresentado na questão anterior e também para descobrir o vetor AB. Beleza? Então fiz aqui, substituí os valores e descobri que o módulo do vetor AC é 7,2 metros. Com isso, eu repeti essa fórmula aqui para ficar mais didático e isolei o vetor unitário alfa. Como? Passando o módulo do vetor AC dividindo aqui. Quem é essa expressão? O vetor AC é essa daqui. Apenas substituir aqui. E quem é o módulo do vetor AC? 7,2 metros. Substituir aqui. Agora o que eu vou fazer? Aquela operação de divisão, né? Dividir esse termo por esse termo por esse e esse termo por esse. Fazendo isso, vamos descobrir o vetor unitário alfa com as seguintes coordenadas. Beleza? Agora, já que eu descobri o alfa e eu já tenho esse valor, eu vou substituir nessa equação. Eu apenas repeti ela aqui. Fiz a substituição dos valores, 5.400 a questão me forneceu, e o vetor unitário alfa eu acabei de descobrir, que é esse daqui. Vou fazer essa operação e o que eu vou descobrir? Eu vou descobrir os componentes do vetor FAC, tanto no eixo x, tanto no eixo y, tanto no eixo z. Beleza? Galera, vocês perceberam que eu circulei isso daqui? É porque a gente vai usar agora nesse próximo passo. Por quê? Isso daqui são as componentes do vetor FAB em cada um dos eixos. Esse daqui são os componentes do vetor FAC em cada um dos eixos. Então, eu vou fazer a somatória das forças no eixo x, somatório das forças no eixo y e o somatório das forças no eixo z, para poder descobrir as componentes do meu vetor resultante. Beleza? Então, olha só. Eu trouxe para cá. Eu repeti essa fórmula e coloquei ela aqui em cima e repeti essa expressão e coloquei aqui. Beleza? E o que eu fiz? Eu apenas fiz a soma dos termos aqui, ó, para descobrir a resultante. Então, esse termo mais esse vai dar a resultante no eixo x. Esse termo mais esse vai dar a resultante no eixo y. E esse termo mais esse vai dar a resultante no eixo z. Todas essas unidades estão em newtons. Beleza? Com isso, acabamos de descobrir as componentes do vetor resultante em cada um dos eixos. Para poder descobrir a intensidade dessa resultante, basta fazer aquela mesma equação que eu fiz aqui, naquela fórmula genérica. Se lembram? Para descobrir o módulo de um vetor? Joguei nessa fórmula, fiz essa operação, extraí a raiz e eu descobri que o módulo do vetor resultante
é igual a 7.415,77,17 newtons. Beleza? Com isso, descobrimos a letra A. Beleza? Agora vamos para a letra B, que vai ser bem mais rápido, que é para descobrir o quê? Os ângulos em que a resultante forma com o eixo X, com o eixo Y e com o eixo Z. A letra B ela pede para a gente determinar os ângulos que a resultante forma com os eixos ordenados, né? Então, vamos partir daquelas fórmulas iniciais que eu mostrei para vocês, que é essa daqui e essa daqui, certo? Que ela disse que a componente no eixo X é igual à resultante da força vezes o cosseno de θx, certo? Nesse nosso caso, descobrimos que a componente no eixo X da resultante é igual a isso daqui. Isso daqui é o módulo do vetor resultante e eu quero descobrir o ângulo θx, né? Então eu vou isolar o cosseno de θx, passando esse termo, dividindo, e eu vou descobrir esse valor, certo? Gente, logo quando vocês acharam esse valor, o que vocês vão fazer para poder descobrir o ângulo θx? Vão na calculadora científica, apertem a tecla Shift e depois a tecla cosseno. Ao fazer isso, vocês vão acionar a função arco-cosseno. Após esse passo, vocês vão colocar esse valor, menos 0,872, e apertar no sinal de igual. Quando vocês fizerem isso, a calculadora vai mostrar para vocês o ângulo que vai ser correspondente a esse valor de cosseno, que nesse caso deu 150,69 graus, certo? Vocês vão fazer o mesmo procedimento aqui para essa equação e para essa equação, e vão achar o valor de θy igual a 64,15 graus e 102,59 graus para o θz. Beleza? Gente, com isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês a compreender melhor sobre esse assunto. Muitas pessoas acham ele muito complicado, mas não, a partir do momento que você entende, fica tudo mais fácil. Esse conteúdo, com os exercícios dele, o único problema é porque eles são muito longos. Só que isso não é o problema, a partir do momento que você consegue entender cada passo que você está fazendo. Se você entender cada passo que você está fazendo, você consegue desenrolar até a questão mais monstruosa que tem. Beleza? Com isso, eu estou finalizando esse assunto de vetores no plano tridimensional. O próximo assunto agora vai ser momento, certo? Aqui na descrição do vídeo, eu coloquei uma lista de exercício e uma resolução de cada uma das questões dessa lista de exercício. O importante é que vocês pratiquem, para vocês não esquecerem esse conteúdo, que ele é muito importante. Ele é base para os próximos conteúdos que eu vou mostrar para vocês. A parte de momento, vocês vão ver tudo isso daqui, as mesmas fórmulas, então isso tem que estar muito bem fresco na cabeça de vocês. Certinho? Gente, abração e até o próximo vídeo. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que eu tenha te ajudado a compreender um pouco mais sobre esse assunto. E eu vou pedir uma coisa agora para vocês. Por favor, deixem um like se vocês tiverem gostado do vídeo. Mas se vocês não tiverem gostado ou viu algum erro no vídeo, pode dar um dislike, mas também comenta ali embaixo o erro que você viu para a gente poder melhorar os vídeos e trazer um conteúdo com mais qualidade para vocês. Também se inscreva no canal, ativando o sininho da notificação, para que toda vez que sair vídeo novo, você seja notificado. Também pode estar acessando a descrição do vídeo, vocês vão achar o sumário com as partes mais importantes do vídeo. Beleza? Também deixe nos comentários alguma dúvida que porventura surge durante o vídeo. A gente pode estar respondendo vocês, beleza? O mais rápido possível. Valeu e até o próximo vídeo.